Olá, olá, olá. Alô, alô. Tem alguém aí? Alô, alô. Estamos ao vivo no Facebook e no Instagram. Gente, eu ainda não consegui fazer essa transmissão pelo YouTube, mas calma lá que a gente vai chegar lá. Também no YouTube eu tenho 6 seguidores, praticamente nulo, né? Mas já são 6 pessoas e aos poucos a gente vai aumentar. Então vamos lá. Vamos então falar sobre pandemia, florais e pandemia. Eu espero que tenha pessoas interessadas para a gente poder conversar um pouco sobre os florais de Bach. Oi, Nelsinho, tudo bem? Você já tomou algum floral, Nelsinho? Você sabe o que é floral de Bach? Uma coisa mágica, alquimia. Tudo bem, e você? Aqui tá tudo tranquilão, tudo ótimo, tudo maravilha. Crianças comendo pipoca, me dando um tempinho aqui para eu poder falar com as pessoas sobre os florais de Bach. E a pandemia, né? Sabe como é? Quanta coisa surge durante a pandemia, gente. Então, assim, primeira coisa que a gente precisa falar é o seguinte: tudo que acontece fora é apenas um gatilho que desperta algo que já existe em você. Não é que a pandemia está atrapalhando alguma coisa. Sim, você às vezes um express, olha, Nelsinho, ajuda, mas assim, a ideia não é que seja um express, a ideia é que você tome, vá melhorando constantemente e assim vá fazendo uma construção, né? Não é simplesmente vai, toma e para, não, toma, melhora e vai, começa a ir atrás, né? Começa, já pede um outro frasquinho e assim vai melhorando, tá? Mas assim, ele é bem rápido para funcionar. Só que o legal é a gente manter, né? Manter pra gente ir melhorando cada vez mais, né? Sair um pouco dessa situação que a gente fica sentindo, coisa ruim, né? Então aí a gente vai melhorando, tá? Vai melhorando num crescente. Por isso que é bom, tá bom? Mas se você tiver alguma dúvida, você pode depois me escreve aí agora, não sei o que você tá sentindo, você já pode me falar e a gente já vê um floral para você agora, tá bom? Então, olha só, o que eu queria falar hoje, enquanto você escreve aí, é sobre essas situações de fora que causam na gente um... Ah, ele tá aí. Essas situações... Como é que é? Veja, fica à vontade, Nelsinho, mas assim, só fica a dica, tá? Só tô jogando uma coisa pra você, só pra você ter uma ideia, tá bom? Despertar algo em você. Então, vamos lá. Tudo que acontece fora da gente é apenas um gatilho que desperta um sentimento que já existe na gente, ok? É claro que a pandemia, ela é uma coisa atípica. Eu nunca vivi isso, provavelmente vocês também nunca viveram isso. Só o meu avô, que tem 103 anos, que já passou por várias situações, gripe espanhola, guerras e tudo mais. Mas nós, é a primeira vez que a gente vive uma situação tão atípica assim como a pandemia. Então, minha gente, deixa só eu colocar isso aqui. Então, minha gente, é assim... Tudo que acontece vai despertar uma coisa que já existe em mim, né? Então, durante a pandemia, muita gente dentro de casa, obviamente, estressada com o marido, estressada com os filhos, estressada com a esposa,
preocupado se vai ter ou não vai ter dinheiro, pessoas do comércio, né, que estão com comércio fechado, enfim, N diversas preocupações e sentimentos negativos. A pandemia, ela está despertando uma coisa que já existe em você. Não é que é uma coisa nova, uma coisa assim, ai, do nada eu comecei a sentir isso. Não, não é isso, tá? Então, a gente pode aproveitar, né, essa oportunidade que é a crise, que isso serve para tudo, pode ser doença, separação, etc. Então, a gente vai aproveitar, certo? A crise e ver o que a crise está oferecendo pra gente, né? O que a crise está despertando na gente. E assim, oi Alicia, e assim, observando simplesmente o que nós estamos sentindo, nós vamos poder tratar o sentimento que está ali borbulhando, que está ali aflorando, tá bom? Então é simples assim e difícil assim, né? É simples por quê? Porque é só isso mesmo. Porém, ele é complicado, porque quando a gente está vivendo ali a situação, quando a gente está ali mergulhado naquilo, a gente não consegue muito ver, né, com objetividade o que está acontecendo com a gente, o que nós estamos sentindo, entendeu? Então, por isso que nós poderíamos aproveitar esta situação para a gente ver o que está despertando em você, o que está despertando em mim, ok? Então, vamos lá. Exemplos de situações que a pandemia, a quarentena pode desencadear. Inúmeros sentimentos, inúmeros. Por exemplo, tenho medo de pegar doença, tenho medo de sair de casa. É um sentimento. Tem um floral para isso, um Mimulus, que é um floral que você vai tratar exatamente um medo que você sabe o que é, ok? Então, por exemplo, estou muito estressada em casa, eu tenho que dar conta dos filhos, da casa, tenho que dar conta do trabalho, que estou em home office, tenho que dar conta da escola dos filhos. Olha só, o sentimento de sobrecarga. Tem um floral para isso também. Qual floral que a gente trata sobrecarga? O Elme, tá? Que é de uma árvore maravilhosa que eu amo, umas folhas verdes claras maravilhosas, tá? Então, outros tipos de sentimento que a gente pode tratar durante a quarentena. Vamos lá. Por exemplo, a raiva. Né? Meu Deus do céu, o que esse cara, esse político está falando? E aí você fica assim, tão enlouquecido de raiva, assim como ele está enlouquecido de raiva, e aí você desperta a raiva em você. O que está acontecendo lá, por exemplo, o que o político está falando, está despertando um sentimento em você que é a raiva. Então, qual floral que a gente pode tratar a raiva? O Holly, tá? Então, vamos ver a raiva e tratar a raiva com o Holly, ok? Por exemplo, muitas saudades, eu tenho muitas saudades, tenho muita carência, porque eu estou me sentindo muito sozinho, né? Eu queria muito uma pessoa do meu lado, eu queria muito... Porque tem pessoas que realmente estão sozinhas em casa, né? Se este for o caso da pessoa estar sozinha em casa, estiver carente afetivamente, mesmo carente, a gente pode dar o chicory. Porque o chicory, ele vai preencher a pessoa, entendeu?
Preencha a pessoa como se ela se tornasse autossuficiente, ok? O Elme, falando sobre a sobrecarga das mães que trabalham em casa, cuidam da escola, ou pai e mãe, né? Tanto faz se é pai ou mãe. Cuida da casa, cuida do trabalho home office, cuida da escolinha, tá com sentimento de sobrecarga? O Elme vai ajudar fazendo o quê? Aliviando esse sentimento, esse sofrimento de sobrecarga. Nossa, é muita coisa para eu lidar, ai, fica aquela coisa ruim, ai meu Deus, eu nem sei por onde eu começo. Toma o Elme para aliviar e ir dando conta, fazendo as coisas, as tarefas tranquilamente, certo? E voltando então, eu falei do Elme e do Chicory. O Mimulus também que eu queria falar. O Mimulus, que é esse floral, para as pessoas que têm medo, assim, um medo de sair de casa e pegar doença, né? Um medo de faltar dinheiro, por exemplo, por causa da situação econômica que tá passando. Então, a gente toma o Mimulus. O Mimulus, ele vai trazer o quê? Vai trazer como se fosse uma coragem. Ele vai aliviar esse medo e fazer aflorar a coragem que já existe em você. Não é uma coisa de fora. Isso que é bem importante a gente falar, que os florais não trazem uma coisa de fora, entendeu? Ele só aflora, desperta uma qualidade que já existe em nós, entendeu? Por isso que é tão bom, que é tão efetivo, que é tão maravilhoso, e não tem contraindicação, porque eles apenas despertam um sentimento que já existe em nós. Você tem alguma dúvida, Alicia? Algum sentimento que você tá sentindo esses dias pra gente pensar no floral? Enquanto você pensa, um outro floral também que eu acho bem interessante falar. Um floral que a gente, por exemplo, quando a gente fica muito preocupada com uma outra pessoa. Ai, meu Deus, eu tô muito preocupada com aquela pessoa, com meu pai especificamente, com meu filho especificamente. Tô com muito medo dele pegar doença porque ele tá trabalhando fora, né? Um exemplo. Um floral que vai ajudar muito nessa preocupação mental, nessa obsessão, preocupação mental que a gente tem com o outro, é o Red Chestnut. O Red Chestnut, ele vai trazer uma calma, uma paz mental, certo? E quando a gente fica bem, a gente meio que para de atrapalhar energeticamente a outra pessoa. Porque se a gente começa a ficar com muito medo, primeiro que a pessoa percebe que a gente tá mandando coisa ruim pra ele. Claro que a gente não quer mandar coisa ruim, mas a gente tá mandando coisa ruim. Entendeu? Você vai de Chicory, Alicia. Karen, pra gente se preencher, né? A gente se preencher com o amor, nosso próprio amor. Então, quando a gente fica muito preocupado com a outra pessoa, por mais que a gente queira o bem dessa pessoa, a gente tá mandando coisa ruim pra ela. A gente tá, porque a gente tá muito preocupado, a gente tá com muito medo, a gente não tá mandando coisa boa, proteção, a gente tá mandando, né, energias boas pra essa pessoa tá se sentindo bem, confiante. Não. A gente tá mandando coisa ruim, porque a gente tá preocupado com ela. A gente está com medo que alguma coisa aconteça com ela. Então, isso não é, assim, a pior coisa que a gente pode fazer é ficar com medo e preocupado com essa outra pessoa. Que é exatamente o contrário, que a gente quer o bem dessa pessoa, a gente quer que essa pessoa fique protegida, certo? Só que a gente fica com medo, fica preocupado e a gente manda o oposto para essa pessoa energeticamente. É verdade. Então aí a gente toma o Red Chestnut pra gente, primeiro, acalmar nossa mente e segundo, se conectar mesmo, pedir uma proteção real de um lugar que nós estamos realmente nos sentindo muito bem
e manda uma proteção real para essa pessoa, né? Uma vibração elevada, sutil, forte e sutil para essa pessoa, certo? Por exemplo, quando a pessoa está muito preocupada financeiramente, muito, né? Porque diversos exemplos, ou às vezes a pessoa tá, ou ela foi mandada embora, ou fechou o comércio, ou fechou a academia, né? Que tá acontecendo muito, salão de beleza, tudo. E a pessoa depende daquele sustento para viver. Aí a pessoa fica assim, ó, super estressada, super preocupada, super diversas. Nessa situação, existem diversos sentimentos que a gente pode tratar. Por exemplo, vou falar um deles. A pessoa fica desanimada, né? Acha que nada vai dar certo, que nunca mais vai dar certo, que, sabe, aquele desânimo, meu Deus, ferrou. Então, aí a gente dá o Gentian. O Gentian serve pra gente acessar a fé de que vai dar certo, dia a dia, né? Dia após dia, e assim, quando você acessa a fé, você começa a criar diversas possibilidades, a sua criatividade fica muito melhor. Agora, se você fica ali desanimado, você não vai conseguir criar nada, você não vai conseguir ter nenhuma ideia, porque você está desanimado, você perdeu a fé totalmente, né? Você tá ali como uma vítima da situação. Agora, quando você tem fé, você tá ali ativo, aí você, começa a ter várias ideias, várias possibilidades. Então, o Gentian é um ótimo floral pra gente quando está se sentindo desanimado, pessimista, que vai dar tudo errado, né? Por exemplo, também, quando a pessoa está assim, com falta de dinheiro, né? Aí começa a ficar desesperado. Sabe aquele desespero? Não consegue ver nada, nenhuma possibilidade. Mas desespero mesmo. Não vê nenhuma saída. Daí já é um outro floral. O outro floral é o Sweet Chestnut. O Sweet Chestnut vai acalmar e aliviar também essa atividade mental. Acalmou, né? Deu uma tranquilizada aí temos também novos pensamentos, novas ideias, mas se a gente fica com esse sentimento de desespero, a gente não consegue achar solução nenhuma mesmo, certo? Então, mais um floral que a gente pode tomar em situação financeira, a gente tem mesmo desesperado, certo? Vamos ver. Um outro floral também para essa questão de falta de dinheiro, que eu acho que é um floral que as pessoas, né, ficam perguntando bastante, tá bastante preocupada. O que mais? Assim, obcecado, tá obcecado. Ai meu Deus, tô sem dinheiro, ai, tô sem dinheiro, ai, fica, só pensa nisso o dia inteiro. Ai meu Deus, tô sem dinheiro. A gente pode dar um floral para a gente tirar essa obsessão, esse pensamento obcecado repetitivo que fica, ó, dia inteiro. Também, de novo, o que acontece quando a pessoa só fica pensando nisso? Não tem outras ideias, não relaxa, não começa a ver outras possibilidades. Aí a gente pode tomar o White Chestnut para poder tranquilizar e parar um pouco essa cadeia de pensamentos repetitivos, para a gente ter outras ideias, abrir a cabeça, ter outras possibilidades, outras ideias. Oi, Mari! Oi, Décio! Oi, Eleusa! Tudo bem com vocês? Vamos tomar floral, gente. Vamos tomar floral pra gente poder melhorar aí, porque, olha, eu tô falando sério. Uma coisa que é bem importante falar. Quando a gente cuida da gente, quando a gente se está bem, não é só você que está bem. Você estando bem, você consegue, você melhora todo o seu entorno.
melhorando todo o seu entorno, você melhora o macrocosmo, vamos dizer assim. Então, nesta fase de epidemia, uma das coisas que a gente mais vê é pessoas assistindo TV, só notícia ruim, desesperada, toda aquela poluição mental, certo? Gente, isso é a pior coisa que pode acontecer, porque daí você fica mal, você só alimenta, retroalimenta aquela coisa ruim, e aí você não consegue achar solução, você piora dentro de casa, você piora dentro de você. Então, minha gente, ó, cuidando de você, você está fazendo algo pelo macro, pelo todo. De verdade, é como se fosse um efeito dominó, um efeito em cadeia. Por isso que eu finalmente tô criando coragem e tô assim achando bem importante ficar falando sobre isso para que a gente possa melhorar esse padrão, certo? Oi, Andreia. Oi, Pati. Tudo bem? Isso é muito sério. Se a gente só fica ali preocupado, esse presidente é isso, a situação econômica não sei o que lá, eu tô com medo não sei o que lá, a gente tá retroalimentando, porque existe mesmo, como se fosse uma massa, digamos assim, de pensamentos, sabe? De todo mundo pensando ali. E aí, se você entrar nessa onda aí desse pensamento, você só tá alimentando aquela coisa ruim. Então, se a gente fizer a nossa parte, cuidar do nosso sentimento, gente, a gente tá fazendo muito, a gente tá fazendo muito mesmo. Por isso que eu tô criando coragem para poder falar dos florais, pra gente, sabe, porque eu tô meio de saco cheio de ver toda essa situação, então eu tô realmente querendo fazer a minha microparte pra gente poder sair dessa, pra gente poder melhorar, porque não dá mais pra gente ficar assim, nesse, sabe, tipo, aquele ratinho na gaiola que não sai. Não, vamos sair dessa, gente, vamos rezar, vamos sair dessa, cuidar de si e tomar o floralzinho, tá? Que mais? Ah, sim. Um floralzinho que eu queria falar, por exemplo, um exemplo de pessoa que finge que não tá acontecendo nada. Sabe aquele floral que você fala com a pessoa e a pessoa só fica dando risada, sabe? A pessoa só fica falando tragédia, aquela situação assim, tragédia, trágico, e a pessoa fica rindo, sabe? Meio estranho. Então, é porque a pessoa usa isso como uma defesa para não acessar de fato o que está sentindo, certo? Então, ela não está conectada com o que ela está sentindo. Então, um floral, que é um floral maravilhoso, mas que eu mesma já usei e tive aí várias catarses, mas foi o meu caso, né? Não precisa ser necessariamente o caso da outra pessoa, é o agrimone. Porque o agrimone, ele é como se ele arrancasse não, vai, é muito bruto isso, é como se ele tirasse uma máscara que a gente coloca e aí a gente acessa mesmo de fato o que a gente tá sentindo, pra gente poder curar, pra gente poder melhorar, porque aquilo tá agindo no nosso corpo, tá agindo, não é porque você não tá vendo que não tá ali, tá sim. Então, o agrimone serve para essas pessoas que usam uma máscara de que está tudo bem para sobreviver. Só que não tá assim. Não tá tudo bem, porque daí a pessoa de repente adoece, aí de repente acontecem essas coisas malucas na vida da pessoa, e aí a pessoa, enfim, né, não entende por que que aquilo aconteceu na vida dela. Oi, Mônica! Então é isso. Daí a gente toma o agrimone. Às vezes acontece da pessoa tomar o floral e sabe o que que acontece, minha gente? A pessoa meio que começa a chorar. Nossa, esse floral me fez muito mal. Eu tô chorando, eu não paro de chorar. Eu não sei mais o que que eu faço, que só fico chorando.
Não sei por que que eu tô chorando. Tudo bem, não precisa saber por que que tá chorando. Mas esse choro já estava ali. Você estava encobrindo com uma camada espessa, com uma máscara. E o Dr. Bach fala de máscara, né? Como se fosse uma máscara que você coloca na sua cara, no seu corpo, para você sobreviver. Aí o Agriman, ele tira essa máscara. Tira isso para acessar de fato o que você está sentindo. Entendeu? Para a gente cuidar. Não precisa saber por quê. A gente não precisa saber por quê. Aliás, quanto menos nós soubermos por quê, quanto menos nós racionalizarmos, quanto menos julgar o que está sentindo, melhor a gente vai poder tratar, porque sentimento é sentimento. Não tem. Aqui a gente não pode ficar. Ai, por que será que eu tô assim? Por que será que eu tô chorando? Por que será que eu tô com raiva? Não, estou com raiva, ponto. Estou com raiva, é um sentimento. Então vamos tomar um floralzinho para este sentimento. Não, estou chorando muito, estou com uma tristeza que eu não sei de onde vem. De onde vem. Então vamos tomar um floral para isso. Um floral que a gente indica para pessoas que têm uma melancolia, uma tristeza e não sabe de onde vem, né? Às vezes acontece muito. É o mustard. Daí o que acontece? Você começa a tomar o floral e aí depois você descobre por que você estava assim. Entendeu? Aquilo que estava no inconsciente vem para o consciente. Aí você entende. Ah, entendi por que eu estava tão triste. Eu estava tão triste por causa disso. Só que quando vem para o inconsciente, meio que já, não vou dizer curamos, mas nós meio que já solucionamos. Já é um grande caminho, um grande passo dado para a gente poder solucionar. Porque quando traz para a consciência, você já se liga, você já percebe, né? Aí você percebe que você tem um padrão, aí você percebe qual foi o gatilho daquilo, né? É o grande, famoso processo de autoconhecimento, certo? Tudo bem, Vivian? Legal! Então, mais um floral que eu queria falar. Sabe aquele floral de vítima, da pessoa que fica assim, nossa, e é tão feio falar de vítima, é feio, né? Não gosto muito, sabe? De ficar, nem dessa palavra eu gosto. Eu odeio quando eu tô ali na vítima, gente, eu odeio, mas vira e mexe, tá? Vira e mexe, a gente cai na vítima. Vira e mexe, normal, ok? Todo mundo. Aí a pessoa fica lá, né? Ai, meu Deus, na vítima. Ai, coitadinho de mim, e agora? Não sei o que eu faço. Ai, puxa vida, você viu o que a pessoa fez comigo? Ai, tô muito magoado. Ai, que coisa, fica lá. Então, o que a gente dá? Willow. Vamos tomar o Willow pra gente sair dessa posição de vítima, né? Libertar da mágoa que a gente tá sentindo, para ter esse poder, essa coragem de ir, né? Enfim, transmutar, se responsabilizar, porque toda essa questão da vítima é mais uma responsabilização, né? Um crescimento, um amadurecimento. Então, vamos nos responsabilizar pelo que criamos, pelo que estamos sentindo. Então, o Willow, ele vai libertar da mágoa que a pessoa está sentindo e vai começar um processo de responsabilização. E, gente, esse processo de responsabilização é tudo nessa vida, é tudo que a gente precisa, né? Para começar mesmo a dar os passos, né? Crescer, né? E assim, não acontece de uma hora para outra. Mas o Willow tá aí para ajudar a gente. Pra gente deixar a vítima ali um pouquinho de lado, né? Que todo mundo, vamos combinar? Todo mundo se faz de vítima, uma hora ou outra.
Pra gente tirar a vítima de lado e começar mesmo a fazer a nossa caminhada, tá? O que mais que a gente pode falar? Ah, uma coisa bem interessante aqui. Gente, nessa situação política que a gente tá vivendo, que é muito polarizado, né? Muito assim, esse é o super certo, esse é o super errado. Daí a pessoa vai e briga com a família, briga com, sei lá, com todo mundo, porque a opinião dela tá certa. E ela impõe, ela quer impor, não, eu que tô certo, sou eu que tô certo, você não tá certo não, sou eu. E aí vai e fica mandando grupo de WhatsApp. Sabe essas pessoas que ficam mandando grupo de WhatsApp, só blá, tentando convencer todo mundo? Então, tem um floralzinho pra gente dar pra essas pessoas também, né? Essas pessoas que estão assim, digamos assim, não queria falar essa palavra, mas como se fossem fanáticas, né? Tá obcecado por aquilo, quer convencer o outro e tal. Ou seja, não tá nela, ela tá só no outro, né? É mais uma defesa, é mais um mecanismo de defesa para não sentir. Então, o floralzinho que a gente toma, que a gente dá muito para este caso, que aliás é indicado para este caso, é o Vervain. O Vervain. O que o Vervain vai fazer? Ele vai tirar essa coisa ruim que a outra pessoa fica, sabe, fica querendo impor no outro, invadir o outro. E ele vai olhar para dentro, né? Ver o que tá sentindo, entrar nos processos dele, né? Perceber por que ele fica querendo invadir, talvez um processo, comece a acessar sua ferida, né? Tomar conta de si e se conectar com a sua qualidade divina, que é a expressão, né? Jesus tinha muito um Vervain positivo, porque Jesus falava e as pessoas ouviam o que ele estava falando, mas ele não impunha, ele não ficava atacando as pessoas, né? Ele falava e as pessoas chegavam. Então, esse é o Vervain positivo. Quando você fala, mas você fala de uma verdade interior, real, assim, sabe? De um lugar maduro, de um lugar espiritual, bonito, né? De luz. Esse é o Vervain positivo. Não é aquela pessoa, o distorcido qualquer. É aquela pessoa que fica invadindo, que fica mandando coisa de WhatsApp, fica, sabe? Coisa feia, né, gente? Ficar querendo convencer o outro. Mas eu já fui muito Vervain. Eu já comprei, assim, muita briga e já levantei muita bandeira, porque eu era certa e as outras pessoas eram erradas, entendeu? Né? Olha o julgamento! Quem nunca? Quem nunca se pôs num lugar de eu tô certo e os outros tá todo mundo errado e eu vou convencer todo mundo que essas pessoas estão erradas, né? Claro, por mais que às vezes realmente pode até estar errado, só que quem é você para julgar a posição do outro? Às vezes o outro tá daquele jeito porque ele tem os motivos dele, tem o tempo dele, tem a busca dele, né? Então, assim, não é legal, né? Julgar. Só que a gente julga sem perceber. A gente julga o outro sem perceber que tá julgando. Principalmente agora, né? Eu faço muito disso. Às vezes eu vejo lá uma situação política, uma situação assim, muito horrorosa. E aí eu fico enlouquecida. Aí eu fico, gente, mas olha lá, o pessoal tá queimando a floresta, né? Tá errado? Claro que tá errado. Claro que tá errado, mas eu fico louca. Eu quero matar essas pessoas. Nossa, as pessoas estão queimando a floresta, não sei o que. Eu vou lá, vou matar todo mundo. Só que, gente, vai saber qual é o histórico dessas pessoas. Por que essas pessoas pensam desse jeito? São pessoas que talvez nunca pensaram de outro jeito, não foram educadas, não se conscientizaram, não tem condição nenhuma na região delas, entendeu? Então não é simplesmente ir lá e julgar e falar, essas pessoas estão queimando a floresta. Claro que eles
Se eles tivessem consciência, é óbvio que eles não fariam isso. É óbvio. Só que eles estão fazendo isso porque eles não têm consciência nenhuma. Daí o que eu faço? Eu vou lá e já julgo e... onde já se viu, esses caras tem que morrer. E aí eu já fico julgando porque daí eu fico enlouquecida. O que eu fico? Com muita raiva. É aquilo lá que eu falei logo no começo da live. Então acontece uma coisa que desperta em mim um sentimento que já existe em mim, a raiva. Fico com muita raiva, eu quero realmente, sabe, matar. Às vezes eu prefiro nem assistir TV, mas aí eu fico sabendo das coisas de um jeito ou de outro pela internet. E aí bem, se eu fico muito descontrolada, se eu fico realmente com muita raiva, aí eu tomo Holly pra dar uma acalmada na minha raiva, para eu poder acessar o perdão, para eu poder, né, me conectar com outra energia. Porque o que acontece? O Floral e o Dr. Bá, vamos falar do Dr. Bá, ele percebeu que a qualidade, vamos dizer assim, a raiva, né? Existe uma força, vamos falar assim, existe uma energia, tá? Uma energia, ok? Oi, tudo bem? Vamos lá. Existe uma energia, tá? O que acontece? Essa energia, quando ela está pura, por exemplo, é o amor, né? Ele é puro. Não houve nenhuma distorção, não houve nenhuma distorção nessa energia. A energia pura é o amor. O que aconteceu? Às vezes não. O que aconteceu? Essa energia se tornou distorcida, ficou na outra polaridade dela. Neste caso, virou a raiva, certo? Virou a raiva. Mas, para quem não sabe, eu tenho um podcast que fala sobre autoconhecimento e esse último agora que a gente colocou essa semana é sobre a raiva. E a raiva a gente acha que é uma coisa ruim, só que não é. A raiva é uma energia. Ela é uma energia extremamente forte, extremamente potente que existe no universo. E aí a gente que usa essa energia, né? Que você pode usar a raiva como uma mola propulsora para você crescer, né? Você pode usar a raiva para você destruir aquilo que não cabe mais. Você pode usar a raiva para você crescer, para você amadurecer. Só que a gente fica com medo, a gente foi ensinado que a raiva é uma coisa muito ruim quando a gente era criança. Quando a gente tinha aquele sentimento poderoso, maravilhoso de raiva, né, que a gente tinha quando a gente tinha chilique, quando a gente era criança, aos poucos foram podando a gente e a gente começou a entender que a gente não pode sentir raiva, que a gente não pode sentir esses sentimentos puros, que isso é ruim. E aí e aí o que aconteceu? A gente foi se desconectando dessa fonte, né? Então a raiva é uma energia, ela é somente uma energia da natureza, é uma força da natureza, entendeu? Então o Dr. Bá, voltando pro Dr. Bá, oi Michele. Voltando pro Dr. Bá, o Dr. Bá ele percebeu que uma energia é pura. Então essa energia, ela fica distorcida, vamos dizer assim, são dois polos, fica distorcida, entendeu? O que o floral faz? O floral simplesmente, ele dissolve essa energia distorcida e transmuta ela para o seu estado original, que é luz, que é amor, né? Que é benditude. Nem sei se existe essa palavra, benditude, sei lá, que é boa, entendeu? Então, falando do Holly. O Holly, ele é um floral que ele vai agir na raiva, quando a pessoa está com raiva. E o que aflora? O perdão, o amor, né? E isso, assim, às vezes já aconteceu comigo, de eu estar tomando um tempo, tá? Isso é normal.
Não sei quanto tempo vai durar esse tratamento. Quer dizer, você começa a tomar o floral, mas você não sabe em quanto tempo você vai melhorar, entendeu? E aí nesse dia, nessa fase, eu tava tomando Holly muito tempo. Nossa, eu tava tomando Holly vários dias, semanas, que eu tava com muita raiva de uma pessoa. E aí eu falei, gente, não tá funcionando isso. Não tá funcionando esse floral, não sei o que tá acontecendo. E eu até duvidei, porque às vezes eu duvidava, sabe? Eu tenho muito disso, dessa falta de fé, de duvidar mesmo. Por isso que um dos florais que eu tenho que tomar sempre é o Gentian, pra eu acessar essa fonte de fé que eu tenho mesmo. E aí, eu tava dirigindo o carro, de repente veio assim, como se fosse uma onda, sabe? Tudo aquilo que tava represado, veio uma onda assim, ó. Uma onda de amor, assim, como se, uau! Aquela raiva, ela fez assim, ó, do nada. Não foi, não sei, não consigo explicar. Porque foram dias, semanas tomando o floral pra raiva e não tava funcionando. E aí veio essa onda assim, ó, uau! E aí eu acessei o perdão pra essa pessoa. Entendeu? Então, gente, não é uma coisa racional. Às vezes as pessoas perguntam pra mim, ai, quanto tempo eu vou tomar o floral? Eu não sei. Mas o que não dá, que eu falo assim, pelo menos gente, não vai tomar só um vidrinho, sabe? Toma bastante, um vidrinho, antes de terminar o vidrinho, compra outro, já vai, não deixa parar. Porque a gente tá ali há muito tempo sentindo coisa ruim, há muito tempo com sentimento distorcido, é muito tempo, muitas camadas, muitas defesas, assim, nem quero entrar nesse assunto de defesa. Então, toma um vidrinho, mas assim, já toma um outro. O que eu sugiro? Uma sugestão minha. No mínimo 2 meses. Eu sei que o Dr. Bach, nos livrinhos que eu leio dele, do livro da história dele, das descobertas médicas, ele era no mínimo 6 meses e era pra sempre. A pessoa tomava o floral dele pra sempre. Até morrer. Verdade, porque as pessoas iam atrás do Dr. Bach quando elas já estavam totalmente desenganadas, quando não tinha assim nenhum tratamento que salvasse elas. Daí elas ficavam sabendo desse médico que estava curando com planta, nem sabia o que era direito. E aí o Dr. Bach, ele dava 1 ou 2 só, poucos florais, no mínimo 6 meses para essa pessoa tomar, pelo resto da vida dela. E aí ela se curava. Pessoas voltavam a andar, diversas curas milagrosas mesmo, certo? Então é isso, minha gente. Olha, se vocês tiverem... Oi, Ana! Calor! Se vocês tiverem, assim, alguma dúvida... Ah, sim, só uma coisa que eu queria falar sobre imunidade, né? Que eu acho bem importante falar sobre imunidade agora, durante a quarentena. Olha só como eu sou chique. Eu tomo meu floral assim, minha gente, em copo chique. Não tô mais tomando floral em copo de plástico, não. Floral pra mim é coisa chique, tá? Coisa importantíssima pra mim. Então, sobre a imunidade, o que eu queria falar muito é... Tá mais do que, né, claro, mas assim, uma das coisas que eu queria falar, que pra mim é óbvia, mas o óbvio que a gente precisa falar o tempo todo, certo? É que a imunidade, ela está totalmente relacionada e conectada ao nosso emocional e ao nosso mental. Então, quem estuda os florais de Bach, né, e também outras coisas que eu estudo, nós acreditamos que existem o corpo físico, o corpo emocional, o corpo mental e o corpo espiritual, que é o corpo que engloba tudo isso. Então, não tem muita diferença. Ah, é só meu corpo físico que tá doente. Não. Antes de chegar no corpo físico, esse desequilíbrio já estava presente nos outros corpos, já estava presente no seu emocional, no seu mental, no seu espiritual.
Só que você não conseguiu acessar aquilo. Tudo bem, claro, nós somos humanos, não é porque não é pra gente se culpar que a gente não conseguiu descobrir antes o que estava acontecendo, né? Então, quando a gente quer falar sobre imunidade, é óbvio que a gente precisa falar sobre como nós estamos nos sentindo, o que nós estamos pensando. Por isso que aquilo que eu falei agora de pouco, né? Poxa vida, a gente vai ficar ali conectado com aquelas notícias de TV, aquelas coisas horrorosas, grupo de WhatsApp, só se envenenando. Eu mesma, às vezes eu me pego, quando eu vejo, eu já tô ali envolvida, sabe? Que eu começo a ver, eu falo, oh meu Deus, e aquilo começa a ficar, e eu fico mal. Então, quando você vê, você já tá ali, já tá envolvido no rebosteiro, né, do sentimento. Só que daí, opa, peraí, não vou ficar aqui nesse rebosteiro, não vou, né, eu vou sair. E aí eu vou cuidar do que eu tô sentindo, eu vou cuidar do que eu tô pensando, eu vou alimentar de outras coisas, né? Então, imunidade não é só vou tomar vitamina. Claro, toma vitamina, toma sol, toma água, alimente-se bem, tudo isso também, corpo físico. Mas também olhar para o que está sentindo. Coisa boba, coisa pequena que a gente não dá muita importância, sabe? Por exemplo, ai, nossa, fiquei tão chateada porque eu lavei a louça e agora já tem mais um copo lá na pia. Ai, tô chateada. É coisa boba. Eu nem vou olhar pro que eu tô sentindo. Não, vai olhar sim, porque isso é um fiozinho de uma coisa que daqui a pouco a gente vai descobrir outra coisa nesse fiozinho. Então não tem muito essa coisa de coisa pequena e coisa grande para floral de bar. Para sentimento, tudo é sentimento. Tudo é sentimento, tudo é importante. Para pensamento, a mesma coisa. Todo pensamento é importante. Não tem pensamento ruim, pensamento bom, pensamento pequeno, pensamento grande. Tudo é importante para os florais de Bach. Então, por isso que imunidade agora, quarentena, né? Olha que chance, que belíssima oportunidade para a gente poder perceber o que está sentindo, perceber o que está pensando, né? Será que vale a pena eu ficar lá envolvida com aquelas notícias? Claro que a gente precisa se informar, a gente se informa, mas assim, objetivo, vai, se informa, pá, pronto, acabou. Já vai fazer outra coisa, nem que seja pegar uma vassoura e varrer o chão, sabe? Fazer alguma outra coisa, alguma atividade, ou simplesmente descansar, dormir, que seja, não importa, mas cuidar do que você está colocando para dentro, certo? E isso reflete na imunidade. É aquilo, né? Sempre ficar esperto, com a anteninha ligada, orar e vigiar. Então, peraí, tô esperto, tô vigiando, né? O que eu tô sentindo aqui? E tô também ligada, tô pedindo ajuda espiritual para que eu possa estar amparada, para que eu possa, assim, estar protegida, né, de toda essa massa que existe atualmente aí de pensamento de coisa ruim. Porque realmente é mesmo uma massa. Então, assim, se assim, rapidinho a gente já tá lá só retroalimentando aquela coisa ruim. Então, vamos desacoplar dessa massa e cuidar da gente, certo? Cuidar do que tá sentindo, cuidar do nosso entorno, do pouco, entre aspas, que a gente pode, já é muito, já é tudo, certo? Então é isso, minha gente, acho que o que eu podia falar, se vocês tiverem alguma dúvida de algum floral, algum sentimento que vocês estejam sentindo, já falei de culpar a outra pessoa, já falei de vários florais, vou deixar essa live salva, e aí qualquer coisa, vocês podem me escrever, óbvio, podem me escrever que daí eu respondo, tá bom? Então
Então, beijo e bom sábado pra gente. Daqui a pouco tem pizza, hein? Beijos!